Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu estarei aqui com vocês, professora Valcineide Malta, e vamos verificar o conteúdo de hoje? Observem que essa aula é a de número 30, o objeto de conhecimento é potenciação de números inteiros e o detalhamento, conceitos e propriedades da potenciação de números inteiros. Vamos lá então dar início à nossa aula. Olá! Na aula de hoje nós vamos verificar então o conceito de potência, potenciação. E a potência, ela é o produto de fatores iguais, como nós temos no caso aqui ao lado. Então observem aqui que eu posso multiplicar o 3 por ele mesmo 5 vezes. Então, como os fatores são iguais, eu represento isso em forma de potência. Já que é o 3 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, então eu coloco o 3 como a base, e quantas vezes ele está sendo multiplicado será o expoente. Então, a base, mais uma vez, é o 3, e o expoente é quantas vezes esse número está sendo multiplicado, tá? Isso é uma potência. Vamos observar um exemplo aqui? Observem comigo, porque nós trouxemos aqui algo bem prático. Tem um filme chamado A Corrente do Bem, que ele destacou esse conceito de potência. É mesmo, professora? Sim. Por quê? Nesse filme, um rapaz, um garoto de 11 anos, na verdade, ele é desafiado por seu professor a pensar em uma maneira de mudar o mundo. E ele leva isso muito a sério. Então, ele faz a seguinte sugestão. Na verdade, ele começa essa sugestão. Ele escolhe uma pessoa, faz um bem para 3 pessoas, tá? No caso, essa pessoa que vai iniciar é ele. Ele faz um bem para 3 pessoas e ele não pede nada em troca. O que ele diz é que essas pessoas façam novamente um bem para mais 3 pessoas. Então, cada uma das 3 fará um bem para outras 3. E isso nos traz aí o exemplo do que é potência. Porque começou ali com ele, depois 3, e cada um desses 3 vão fazer para 3. Então, vai ficar uma potência. 3 vezes 3 vai continuar isso. Então, esse filme aí lembra bem esse conceito, tá? Então, nós vamos verificar também que isso pode ser representado no início como 3 elevado a 0. Professora, todos eles podem ser representados por uma multiplicação de base 3? Pode, tá? É o que nós vamos verificar na aula de hoje, tá bom? Então, vamos continuar, então vamos à nossa cartela, para que a gente possa trazer a definição agora matemática. Observem o que diz a potenciação. Seja A um número inteiro e diferente de 0 e N um número natural, definimos a N como produto de A por ele mesmo N vezes, como a gente viu lá com a base 3. Então, A é a base, o número que está sendo multiplicado, e o N é o expoente, quantas vezes esse número está sendo multiplicado. E a gente diz, ó, N fatores, tá? Ele se multiplica por ele mesmo N vezes. Essa é a definição de potência. Com base nessa definição, então nós vamos trazer aqui alguns exemplos para que a gente possa resolver na prática. Então observem aqui que nós temos esses exemplos. Do A até a letra D e nós vamos resolver juntos cada um deles. Eu tenho aqui na letra A 5 ao cubo. Se é 5 ao cubo, 5 elevado a 3, a gente pode também dizer 5 ao cubo. 5 elevado a 2, a gente pode chamar de ao quadrado, tá bom? Então, observem bem esses conceitos, tá? A gente lê 5 elevado a 3, que é a terceira potência, ou 5 ao cubo. Significa que é ele vezes ele mesmo 3 vezes. Então, 5 vezes 5 é 25, e 25 vezes 5, 125. Então, 5 ao cubo é igual a 125, ok? E agora, professora, na letra B, nós temos um exemplo com número negativo. Não tem problema. Menos 3 ao quadrado significa que é menos 3 vezes menos 3. Todo número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. E aí a gente vai fazer o jogo de sinal, tá? A regrinha de sinais.
Porque eu sei que na multiplicação, menos com menos é mais. E 3 vezes 3 são 9. Então, muito cuidado aqui, porque é um erro comum os alunos colocarem que 3 ao quadrado é 6. Porque eles fazem 3 vezes 2, não é 3 vezes 2, tá? É 3 vezes 3, 2 vezes, tá certo? Então, ó, quando eu tenho uma base negativa e que multiplica por ela mesmo, tá dentro do parênteses, a resposta será positiva. Por quê? Porque menos com menos é mais, tá? Não esqueçam aí da nossa regrinha de sinais da multiplicação e divisão de números inteiros. Continuando, nós temos aqui na letra C, menos 4 ao cubo. Então, significa que é ele vezes ele mesmo 3 vezes. Vamos fazer novamente aqui, ó, a regra de sinais. Então, vamos lá, iniciar. Menos com menos na multiplicação é mais. E mais com menos aqui vai ser quanto? Menos. Então, eu sei que a resposta é menos. E agora eu só faço a multiplicação aí do 4. 4 vezes 4 são 16. E 16 vezes 4 é igual a 64. Então, pronto. Vamos colocar aqui o nosso resultado, que 4 ao cubo é igual a menos 64. E na letra D, olha lá, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4. A gente acabou de responder na anterior, certo? Vai mudar aqui o sinal, porque menos com menos é mais. E 4 vezes 4 são 16, tá certo? Então, tá aí os nossos resultados, ok? Então, professora, toda vez eu vou precisar fazer essa regra de sinais, eu vou ter que multiplicar e fazer menos com menos, mais com menos, menos com mais? Não. Se você souber já a potência, quando tem uma base negativa, você tem uma regrinha que vai facilitar muito a sua vida, tá? E é isso que nós iremos resolver agora para que a gente possa observar. Olhem aqui comigo, ó. Na letra B e na letra D, o que aconteceu? Letra B e letra D. A base é negativa, o número está entre parênteses, então é menos 3 ao quadrado, na letra D é menos 4 ao quadrado. O que aconteceu aqui? O resultado ficou positivo. A base é negativa, mas o resultado ficou positivo. Por quê? Porque menos com menos é mais. E uma regrinha nos diz que quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado vai ser sempre positivo. Tá certo? Por quê? Porque a gente sabe da regra de sinais. Então, vamos observar aqui alguns outros exemplos? Olhem aqui na nossa cartela. Se eu tenho uma potência de base negativa e o expoente for par, isso significa que o resultado será positivo. Então, observem aqui, vamos ler comigo. Ó. Quando a base é negativa, entre parênteses, tá? E o expoente for um número par, a potência será sempre um número inteiro positivo, por causa da regrinha de sinais. Tá certo? Então, vamos lá. Na letra A, o resultado será positivo? Não. Por que não será positivo? Porque o menos 3 não está entre parênteses. Então, não é o menos 3 que está ao quadrado, tá? Eles estão separados aqui. Então, nesse caso, o sinal continua o mesmo, continua menos. Quem está a quarta potência aqui é o 3, 3 a quarta. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Que isso é igual a 81. Tá certo? Agora, quando está entre parênteses, significa que é o número inteiro, tá? Negativo. A base será negativa entre parênteses. Nesse caso, quem é que vai estar sendo multiplicado aqui? É o menos 3 por ele mesmo 4 vezes. Na letra A, quem era que estava multiplicando? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O menos não está acompanhando. O menos está fora disso daqui. Certo? Agora, no de baixo, é o menos 3 entre parênteses. Significa que é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Nesse caso, então, o resultado será positivo. Tá ok? Por quê? Base negativa, expoente par, resultado positivo. E 3 a quarta, nós já sabemos que é 81. Ok? Novamente, olha aqui na letra C.
menos 4 ao quadrado. O menos não está dentro do parênteses. Então, ó, repete o menos e você faz 4 ao quadrado normal. 4 vezes 4, 16. Tá ok? E na letra D, agora ficou fácil. Ah, professora, já sei da regrinha. Base negativa, expoente par, resposta positiva. 4 vezes 4, 16. Tá certo? Então, não confundam aí a nossa regrinha. Então, sempre que a base for negativa, você vai olhar para o expoente. Se o expoente for par, então a resposta será positiva, tá certo? Isso se a base estiver entre parênteses. Se não estiver entre parênteses, você vai repetir o sinal e irá calcular a potência normalmente, tá certo? Como a gente fez aqui nesses exemplos. E nós vamos agora continuar. Nós trabalhamos aí quando a base é negativa, o expoente é par. E quando o expoente é ímpar, o que vai acontecer? Vai acontecer alguma regrinha aí, algum jogo de sinais? Vamos verificar então juntos? Vamos à nossa cartela. Que nós temos também o expoente ímpar. E nesse caso, quando o expoente for um número ímpar, a potência terá sempre o mesmo sinal da base. Tá certo? Então, a gente já sabe que quando não tem o parênteses, você vai repetir o sinal e vai resolver a potência normalmente. 2 à quinta, 2 elevado à quinta, significa que não é o menos 2 que está sendo multiplicado, é o 2. 5 vezes. Quanto que é 2 à quinta? 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 2 são 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Então, resolvido. Repete o sinal negativo, o resultado será menos 32. Tá ok? Quando o menos estiver dentro do parêntese, significa que é o menos 2 que está sendo multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Nesse caso, a gente precisa resolver isso daqui. Vou colocar porque a gente já sabe que será 32, né? A gente já fez aqui. Mas, para você verificar a nossa regrinha, que quando a base é negativa e o expoente for ímpar, o resultado sempre será o mesmo sinal da base. Se a base é negativa, vai continuar negativa. Por quê? Porque a gente faz o joguinho de sinal aqui, ó. Menos com menos é mais com menos é menos com menos é mais, e mais com o último menos será quanto? Menos. Preciso fazer isso toda vez? Não. Já sei a regrinha, já sei que é assim que funciona, então eu não preciso ficar fazendo isso. Eu só olho para o expoente. Base negativa, expoente ímpar, então continua negativa. Tá ok? E aí, a gente só coloca aqui o 32. Então, resultado menos 32. Certo? Nessa mesma ordem, então, vamos resolver a letra C. Menos 5 ao cubo. A gente já fez na cartela anterior quanto que é menos 5 ao cubo, não é? Então, você vai repetir o sinal negativo e vai resolver 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. E menos 5 entre parênteses ao cubo. Quando a base é negativa, o expoente é ímpar, repete o sinal da base. Tá certo? E 5 ao cubo, a gente sabe, novamente, 125. Tá? Então, aí a gente verificou o quê? Vamos relembrar aí as nossas regrinhas. Base negativa, quando o expoente for ímpar, continua o mesmo sinal da base. Se a base é negativa, continua negativo. Se a base for positiva, vai continuar positivo. Tá certo? Agora, quando o expoente for ímpar, a gente já sabe, quando o expoente for par, aí a regrinha muda. Porque a gente sabe que base negativa entre parênteses, expoente par, o resultado será sempre positivo e você vai resolver a potência normalmente. Tá ok? E agora nós vamos relembrar aqui algumas potências especiais. Por quê? Porque essas potências elas têm os resultados imediatos. Vamos começar então? A primeira potência com o expoente que a gente vai tratar aqui é a potência que tem o expoente 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por isso que nós temos aqui A elevado a 1 é igual a A. Esse A pode ser qualquer número. Pode ser 25 elevado a 1.
será ele mesmo, será 25. Pode ser menos 1.200 elevado a 1, será ele mesmo, tá bom? Então, toda vez que você verificar esse expoente, você sabe, então, que a base, o resultado será ele mesmo. Para todo número inteiro A, com o expoente 1, a potência será igual a ele mesmo, tá ok? Continuando, um outro expoente muito importante é o expoente zero. Quando você verifica uma potência com expoente zero, o resultado é imediato, vai ser igual a 1, tá ok? Então, para todo número inteiro A com expoente zero, a potência será igual a 1. Qualquer número, professora, qualquer número. Pode ser 1 milhão, pode ser 2.500, pode ser 2.523. Elevado a zero, o resultado será 1, tá certo? E daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que isso, tá? Continuando então, vamos então agora a mais uma potência. Agora essa potência é uma potência em que a base é 1. Se a base é 1, significa que é o 1 multiplicado por ele mesmo. 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Vamos verificar isso? 1 ao quadrado será 1 vezes 1. E 1 vezes 1 é quanto? 1. 1 à quinta potência vai ser ele vezes ele mesmo 5 vezes. Mas, professora, 1 vezes 1 sempre vai ser igual a 1. Então, quando você verificar que uma potência tem a base 1, você sabe que o resultado será ele mesmo, tá ok? Não importa qual seja o expoente, tá certo? Então, isso daí é uma regrinha muito importante. A gente só vai fazer uma observação aqui, tá? Que observação é? A única coisa que vai mudar será o sinal dependendo da base. Então, se eu tenho menos 1 ao quadrado, a gente sabe, né, que base negativa, expoente par, o resultado será o quê? Positivo. Tá certo? Por quê, professora? Porque está dentro do parênteses. É o negativo que está sendo multiplicado por ele mesmo. Agora, quando não está dentro do parênteses, então você repete o menos 1. Tá certo? Então, 1 elevado a qualquer expoente é sempre ele mesmo. Ok? Então, turma, para que a gente possa exemplificar aí todos essas potências com resultados imediatos, nós vamos agora fazer uns exemplos, tá? Para que vocês possam ficar craques aí nessas potências, tá certo? Vamos então à nossa cartela que teremos alguns exemplos para resolvermos juntos. Todos esses resultados aí serão imediatos. Por quê? Porque nós temos que a primeira potência é 9 elevado a 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 9 positivo continuará 9 positivo. Menos 21 elevado a 1. Novamente, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, só repete o menos 21. Mais 139 elevado a 0. Opa, professora, já aprendi. Se o expoente for 0, então o resultado será 1. Tá ok? Então, não esqueçam disso. Se eu tenho aqui menos 75 elevado a 0, eu sei que o resultado será igual a 1, tá certo? Lembrem aí que o menos está dentro do parênteses. Tá ok? 1 elevado à sétima potência. A base é 1. 1 vezes ele mesmo sempre será 1. Então, resultado imediato. Agora eu tenho o menos 1 entre parênteses. Eu já sei que será igual a 1, mas, olha lá, base negativa, expoente par, o resultado positivo, tá certo? Então, só acompanhe o sinal. Lembre que quando for positivo, a gente não precisa colocar o sinal de mais na frente. Se não tem sinal, a gente já subentende que esse número é um número positivo. Ok? Então, com esses dados e com essas potências agora, com a definição, nós vamos agora trabalhar as propriedades da potência, tá certo? Então, muita atenção nessa hora, porque as propriedades, elas servem para facilitar os cálculos. O que é uma propriedade? Aquilo que é seu. O que é uma propriedade sua? Significa que você pode utilizar daquele bem.
Assim é uma propriedade, a propriedade da operação da potência. Então, a gente vai poder utilizar isso nos cálculos para facilitar, então, a resolução, tá bom? Vamos verificar, então, quais são essas propriedades? Nós vamos começar aí com produtos de potências de mesma base. Eita, professor, o que isso significa? Se eu tenho uma multiplicação de potências em que as bases são iguais, a gente vai resolver de forma bem rápida, tá? O que nós iremos fazer? Nós vamos repetir a base e somar os expoentes. Então, nós vamos resolver essa primeira linha aqui, ó. 5 ao cubo vezes 5 à sexta. As bases são iguais, ó, 5 positivo e 5 positivo. Qual será o resultado? Repete a base e soma os expoentes, 3 mais 6. E 3 mais 6, isso é igual a 9. Tá certo? Então, o que nós fizemos aí? Nós colocamos em uma só potência. Tá certo? Então, para isso que serve a propriedade, para facilitar, então, aí o cálculo de potência. Mais uma vez, se eu tenho um produto, que é a multiplicação de mesma base, o que eu faço? Repete a base e soma os expoentes. Vamos resolver a segunda linha, para que fique bem claro para vocês? Vamos lá, então. Nós temos aqui na segunda linha bases iguais. Que bases são essa? Menos 2, ó. Menos 2, menos 2. Então, segundo a nossa propriedade, a gente repete a base, menos 2, e nós vamos somar os expoentes. 4 mais 6 mais 5. 4 mais 6, 10, e 10 mais 5, 15. Tá ok? Tá aí o resultado. Então, o resultado será menos 2 elevado à 15ª potência. Tá certo? Vamos para a nossa terceira linha, então. As bases são iguais? Podemos usar a propriedade? Podemos. As bases aqui todas são iguais, a base é 3. Então, repete a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 3 mais 2 mais, quem é o número que está aqui que não aparece? É o 1, não esqueçam, tá? Então, 3 mais 2, 5, e 5 mais 1, 6. Então, o resultado será 3 elevado à 6ª potência. Essa é a propriedade, tá? Da multiplicação de potências de mesma base, tá certo? Então, mais uma vez aqui, não importa quem seja a base, se a base está se repetindo, presta atenção também no sinal, tá certo? Então, se eu tenho bases iguais e é uma multiplicação, ou seja, um produto, então eu posso repetir a base e somar os expoentes. Isso pode ajudar a facilitar quando você tem, por exemplo, uma expressão numérica. Então, vai te ajudar também para que você possa simplificar essa expressão e resolver. Vamos continuar então, porque não é só essa propriedade. Nós vimos essa propriedade da multiplicação de bases iguais. Então, se a gente tem a multiplicação de bases iguais, nós também agora vamos verificar a divisão de bases iguais, ou seja, o quociente, tá? Vamos lá então à nossa próxima cartela? Se eu tenho quociente de potências de mesma base, o que eu faço nesse caso? Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes, tá certo? Então, vamos lá. Nossa primeira linha aqui, nós temos bases iguais. Eu tenho 6 dividido por 6. É uma divisão. Não vamos somar os expoentes. Na divisão, o que a gente faz? Nós vamos subtrair os expoentes, tá? Então, repete a base, que é o 6, e subtrai. 5 menos 2. E 5 menos 2 é igual a 3. Então, vai ficar 6 ao cubo, tá certo? Então, mais uma vez, divisão de potências de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Se a base for negativa, não tem problema, repete a base, subtrai os expoentes. 8 menos 3. 8 menos 3, 5. Resultado, menos 10 elevado à 5ª potência. Tá certo? E na última linha, professora, tá faltando um expoente aqui. Não, não está faltando, tá? Tenho bases iguais? Tenho. A base é 5. 5 dividido por 5. Então, repete a base, subtrai os expoentes. 3, quem é o expoente que está aqui? 1. Então, 3 menos 1, o resultado será 5 ao quadrado. Tá certo?
Aqui a divisão está dessa forma, mas a divisão também pode estar assim. Vou colocar aqui ao lado para vocês. A última linha, 5 ao cubo dividido por 5. Pode estar em forma de fração. Tá certo? E aí você resolve da mesma forma. Isso daí é uma divisão de bases iguais. Então, repete a base, subtrai os expoentes. 3 menos 1, que está aqui, 2. Então, resultado, 5 ao quadrado. Tá certo? Ok? E é por causa dessa propriedade também que nós temos que todo número elevado a zero é igual a 1. Porque se eu tiver essa potência aqui, ó, deixa eu mudar, não vou colocar nenhum desses exemplos que já estão aqui. Se eu tiver essa potência, vamos lá, 4 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Divisão de mesma base. O que que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 2 menos 2. E quanto que é 2 menos 2? 0. Mas, professora, todo número dividido por ele mesmo é 1. Se eu tenho 4 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, eu simplesmente simplifico. 4 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado é quanto? É 1. Por isso que todo número elevado a zero é igual a 1. 4 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado é 4 elevado a zero, que isso é igual a 1, tá certo? Então, vimos aí a multiplicação de bases iguais, a divisão de potências de bases iguais. E tem mais uma propriedade que nós vamos verificar nessa aula. Qual é a propriedade? Vamos aqui à nossa cartela. A nossa propriedade é potência de potência. Quando eu tenho uma potência dentro da outra potência, o que que a gente faz? A gente faz aí uma regrinha bem simples. O que está escrito aí? Repete-se a base e multiplica os expoentes. Então, nós trouxemos aqui 2 exemplos, porque essa é bem simples, né, de resolver. Eu tenho aqui menos 10 ao quadrado e a quinta. O que que eu faço nesse caso? Repete a base e você vai multiplicar os expoentes. 2 vezes 5. E 2 vezes 5 são 10. Então, repete a base, multiplica os expoentes. Da mesma forma, nós iremos fazer aqui, ó, na segunda linha. A base é 8. Então, repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2. E 3 vezes 2 é igual a 6. Então, vai ficar 8 elevado à sexta potência. Tá certo? Então, viu como a gente pode usar a propriedade para facilitar os nossos cálculos? Então, em algumas situações será necessário a gente usar a propriedade da potência, tá? Para que a gente possa facilitar os nossos cálculos em uma expressão, tá? Em algum problema que precisa ser resolvido, tá certo? Então, eu agradeço muito aqui a atenção de todos vocês, espero que tenha ficado claro aí o conceito, a definição do que é uma potência, também aquelas potências que nós temos aí os resultados imediatos e também as suas propriedades. Muito obrigado, nós vamos finalizar a nossa aula por aqui. Até a próxima!